O texto que nós vamos meditar hoje está em Marcos, capítulo 1, de 29 a 31, e vocês vão achar também a mesma história em Lucas e Mateus. Em Marcos, a partir do versículo 29 do capítulo 1, diz o seguinte: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Simão aqui, Pedro. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, esse texto da palavra que acabou de ser lido e clamamos ao Senhor que o Senhor esteja levando o nosso pensamento cativo na tua presença e que nada, Senhor, possa nos distrair nesse momento. Nós clamamos ao Senhor que repreenda qualquer ação do inimigo para tentar nos distrair neste momento, para que nós possamos aprender mais e mais do Senhor neste momento de estudo, Pai. Abençoa cada mulher presente, cada casa aqui representada. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Apesar de ser um texto menor do que normalmente nós temos lido, nós podemos extrair lições preciosas da palavra através desses 3 versículos. Vejam qual é o contexto. Mais uma vez, nós temos um registro acerca de uma mulher cujo nome é omitido. Ela é referida apenas como sendo a sogra de Pedro, ou a sogra de Simão, né? Como é chamado aqui, mas é a sogra de Pedro. O texto, ele enfatiza somente a saúde, o estado de saúde desta mulher, dizendo que ela estava acamada, no versículo 30, né? Com febre. Algumas versões, nos outros livros, né, como eu falei, Mateus e Lucas, o texto diz que a febre era muito alta. Neste contexto aqui, João Batista já havia sido preso. E Jesus voltou para Galiléia e estava pregando. Ele estava vindo aqui, se vocês lerem um pouquinho antes, no 27, no 28, vocês vão ver que Jesus estava voltando de um episódio de uma cura de um endemoniado na sinagoga. Jesus estava na sinagoga, um endemoniado entrou e Jesus o libertou. E ele estava vindo para a casa de Pedro, né, acompanhado de Tiago e João. E veja que o texto, ele faz essa menção, inclusive, dizendo o nome dos discípulos que iriam testemunhar aquele milagre. Vejam que nós já estudamos também que os milagres que Jesus realizou, eles tinham como propósito mostrar, revelar, demonstrar a autoridade de Jesus e também a manifestação do seu poder. Ele estava se apresentando, né? Então, aquele milagre seria mais um testemunho da autoridade do Senhor Jesus como Filho de Deus. Esse milagre aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade proeminente no norte de Israel, às margens do Mar da Galileia. Era uma cidade de pescadores e era também uma cidade conhecida pela produção e comércio de azeite de uma boa qualidade. Ainda existem ruínas ali no sítio arqueológico que dizem ser desta casa da sogra de Pedro. Jesus foi até essa casa após sair da sinagoga. Então, se vocês forem um pouco antes no texto, vocês vão ver o que ele estava fazendo na sinagoga e o que aconteceu. E depois deste texto que nós lemos, depois que ele cura a sogra de Pedro, se a gente olhar para os outros versículos seguintes, nós vamos ver que o texto fala que ele realizou muitas outras curas, mas esta aqui é destacada,
assim como também a cura desse endemoniado que antecede esse texto. Uma coisa que nós podemos destacar aqui também é que Jesus tinha ido para esta casa, mas não foi a mulher que falou para ele da necessidade dela. O versículo 30 diz: logo lhe falaram a respeito dela, os discípulos, né, que estavam com ele. E o versículo 31 diz que Jesus aproximou-se da mulher e tomou-a pela mão. A febre a deixou, passando ela a servi-los. Vejam que a febre a deixou imediatamente. Ela foi imediatamente curada. E por que que nós precisamos avaliar essas coisas? Parecem detalhes, né? Mas são coisas importantes, preciosidades, que às vezes nós não nos atentamos e por isso nós não conseguimos perceber a riqueza do texto em nos mostrar. Vejam, por que que o texto diz a febre a deixou, dizendo que ela foi imediatamente curada? Todos esses milagres, além de apontar, de manifestar o poder e a autoridade de Jesus como Filho de Deus, todos esses milagres também, eles apontavam e apontam para o milagre principal, que é a ressurreição que Jesus teve após a morte na cruz, vencendo a morte e fazendo o milagre da regeneração nas nossas vidas, quando nós somos atraídos pela graça dele e somos convertidas por Jesus. Então, todos esses milagres, eles foram imediatos, apontando para aquele ato, nós já estudamos isso também, que a salvação é um ato único, quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, quando ele nos atrai com a sua graça, e quando nós reconhecemos, nós somos salvos através do sacrifício de Jesus, remidor na cruz. Isso é um ato único. Nós somos imediatamente curadas do domínio do pecado. Aí nós passamos a trabalhar, sermos trabalhadas por Jesus num processo que é o processo de santificação. E nós vamos repetir isso a cada estudo, porque na realidade, tudo isso aponta para essa obra regeneradora do Senhor Jesus, de Gênesis a Apocalipse. A mensagem do Evangelho é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior milagre de todos. Então, nós vimos que o primeiro tópico que nós devemos destacar é que esses milagres são manifestação do poder de Deus. Não apenas lá naquela época, mas hoje. Os milagres continuam acontecendo. Não porque nós mereçamos, né? Eu não mereço nada, eu mereci a morte. Jesus morreu no meu lugar para que eu não ia conseguir fazer isso. Mas sou alvo do milagre de Deus na minha vida. Tanto o milagre da regeneração, da salvação, como também muitos outros que ele operou na minha vida. Inclusive, a minha cura, né? O êxito no tratamento. É um milagre do Senhor. Esses milagres, além de tudo, eles manifestavam a autoridade de Jesus. E essa autoridade permanece como uma autoridade que ele tem, mesmo quando ele veio como homem, ele não perdeu a autoridade dele. Mesmo sendo homem, ele não perdeu a posição de Deus. Então, nós precisamos entender que o Senhor, ele é poderoso para curar qualquer doença e transformar qualquer situação. Mas nem sempre ele vai ministrar a cura, nem sempre ele vai operar a cura. Isso não significa que ele não tenha poder para. Significa que para mim ele tem um propósito, para outra pessoa ele tem outro propósito, né? O maior milagre, nós já dissemos, é essa obra regeneradora através do sacrifício de Jesus na cruz, cumprindo tudo aquilo que eu e você jamais conseguiríamos cumprir. E nós vimos também que a cura
foi imediata, todas as curas que foram operadas foram imediatas, apontando também para a imediatidade da salvação, representada por um ato, onde, alcançada por essa graça irresistível, eu reconheço que só Jesus é Senhor e Salvador. Vejam, ele não vai curar todas as pessoas. Certamente vocês conhecem alguém que estava enferma e que ele não curou. Mas nós não precisamos duvidar do poder de Deus por conta disso, porque os propósitos dele para cada um são diferentes. Nós já vimos, quando nós estudamos os atributos, que o poder de Deus é ilimitado, mas a providência de Deus também é ilimitada. Então, se ele não me cura, a providência dele continuará sendo dispensada sobre a minha vida, de outras formas, que não a cura. Se ele não retira uma situação da minha vida, como ele não retirou o espinho do apóstolo Paulo, o que ele disse para o apóstolo Paulo? Que a graça do Senhor bastava para ele. Então, ele não retirou o espinho, mas a providência dele continuou sendo dispensada graciosamente sobre a vida do apóstolo Paulo, como ela continua sendo dispensada graciosamente sobre a minha e sobre a sua. Eu recebi a cura do câncer? Recebi. Mas muitas outras situações da minha vida não foram retiradas. E nem por isso o poder do Senhor é diminuído. Nem por isso eu devo duvidar do poder ilimitado do Senhor. Isso tem que me levar a crer na providência ilimitada do Senhor. Em Romanos 8, de 28 a 39, e talvez seja um dos textos mais difíceis de nós colocarmos em prática, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou me limitar a este versículo. Depois, em casa, vocês leem o restante. Mas veja, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aqui há sempre um propósito. E eu preciso confiar na providência de Deus e na certeza de que tudo que me acontece é para o meu bem. Seja a cura, ou seja a não cura. Seja uma situação que não foi retirada, porque eu sei que a palavra de Deus me diz que isso, de alguma forma, vai ser usada para o meu bem. Vai me forjar, vai me fortalecer, vai me fazer amadurecer, vai me fazer crescer. E nós temos uma outra certeza que está em Romanos 8, de 35 a 39. Nada nos separa do amor de Deus. Lembra do cântico? Em casa, na mesa, eu descobri a extensão do seu amor. Extensão essa que a gente chama de extensão, mas na realidade é um amor imensurável, não medido, não é capaz de ser medido, aferido. Então, o texto de Romanos 8, 35 a 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós somos mais que vencedores quando nós estamos posicionadas em Cristo, porque Ele venceu no nosso lugar. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, né, do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer
qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós precisamos reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida com o propósito de manifestar a sua glória e o seu poder, e também a sua autoridade. O segundo ponto que nós precisamos observar é que esse milagre, ele acontece no contexto de uma casa. Foi dentro da casa da sogra de Pedro. E veja que Jesus já estava se dirigindo para lá. Quando ele chega, é que é dito para ele o estado de saúde desta mulher. Vejam, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A casa, ela tinha uma importância muito grande no contexto dos primeiros cristãos. A igreja, né, ela se reunia nas casas e ele leva consigo testemunhas daquilo que estava para acontecer. Nós vimos também que a sogra de Pedro ela não conseguia falar, que falaram por ela, né? Contaram para Jesus a situação dela. E Jesus então faz o quê? Aproximou-se. É ele quem vem ao nosso encontro. É ele que foi ao encontro da sogra de Pedro. Como diz o texto que ela estava acamada com febre, e no outro livro, em Lucas, fala que ela estava com a febre muito alta, então ela estava impossibilitada de se levantar. Ela estava impossibilitada de caminhar. Mas isso não foi impedimento nem obstáculo. Jesus foi até ela. E ele não só foi, ele tomou-a pela mão. Quando alguém está prostrado, está sem condição de levantar, o que que a gente faz? A gente dá a mão para ajudar a pessoa a se colocar de pé. Jesus não apenas se aproxima, mas ele a toma pela mão, da mesma forma que nós. Quantas vezes nós estamos acamadas, aprisionadas nas nossas dores, nas nossas feridas, nas nossas dificuldades, às vezes sem ânimo até para nos levantar. Talvez não literalmente, mas às vezes a gente não tem o ânimo para fazer alguma coisa ou para sair daquela situação. Mas a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes, porque a nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor. É Ele quem se aproxima. É Ele quem nos toma pela mão. É Ele quem nos ajuda a levantar. E percebam que Ele faz isso antes de curar aquela mulher. Ele se aproxima e Ele a toma pela mão. Só depois Ele efetua o milagre. Veja que ele posicionou aquela mulher para receber a cura. Ela estava sem condição alguma. Ela estava acamada com a febre alta. Mas ele se aproxima. Ele toma aquela mulher pela mão e ele posiciona aquela mulher para receber a cura. E o texto diz: a febre a deixou. Foi uma coisa imediata. Né? Muitos dizem, inclusive, que poderia ser alguma coisa, alguma potestade, né, que estivesse levando aquela mulher para aquela situação. O texto não diz. O texto diz que a febre a deixou. E quem determinou que isso acontecesse foi o Senhor Jesus. Muitas vezes nós vamos estar nessa situação, eu e você, acamadas, não necessariamente por uma enfermidade física, mas talvez por uma enfermidade da alma, talvez por uma situação difícil que tira a nossa tranquilidade. Mas eu e você precisamos nos lembrar que o Senhor está pronto para nos estender a mão, para nos posicionar para a cura. Nós precisamos clamar por isso. Nós precisamos clamar pela cura. Nós precisamos clamar pelo perdão dos nossos pecados, porque são os pecados que nos separam do Senhor. E nós precisamos clamar para que Ele nos perdoe,
para que essa separação não ocorra. Nós precisamos clamar pela cura das dores da nossa alma. Nós precisamos clamar pela restauração da nossa casa. Vejam que tudo aconteceu no contexto daquela casa. E certamente o Senhor Jesus estava indo para lá porque ele era recebido, bem recebido naquela casa. E neste contexto de uma casa é que acontece essa cura. Então nós precisamos nos posicionar clamando pela cura, porque através desse posicionamento a cura será liberada para nós, quando nós clamarmos. A palavra de Deus diz que ele se inclina para ouvir as nossas orações. O terceiro ponto que nós devemos destacar nesse texto é que após a febre deixá-la, ela passa a servir. A palavra de Deus diz: a febre a deixou. Vamos voltar lá no texto? Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Veja que foi uma coisa imediata, tanto a cura quanto a postura daquela mulher. O ato imediato dela passou a servi-los. A palavra grega que é utilizada aqui para servir, ela denota preferencialmente o serviço da mesa. Por isso o cântico que nós ouvimos antes. Isso representava a comunhão de Jesus com seus discípulos à mesa. Só que naquela época, naquele contexto cultural, geralmente esse serviço ele era desempenhado por escravos. E Jesus aboliu essa tradição. Ele aboliu a tradição que era humilhante para um grupo de homens ser servido por uma mulher em vez de um escravo. Isso era cultural. Só que Jesus vem e quebra esse paradigma. E aquela mulher passa a servir aquele grupo de homens naquela mesa. Então, o destaque maior do texto não é exatamente sobre a cura, e não apenas sobre a cura, mas para o serviço daquela que foi curada. E isso aponta para a comunhão de Deus com os seus filhos. Por isso eu disse para vocês que no cântico, o significado de mesa é muito mais amplo do que hoje que a gente sabe. Tem a mesa da nossa casa, que também é um lugar de cura, um lugar de comunhão com a nossa família, um lugar que pode ser usado para cura, para demonstração de serviço para a nossa família, para demonstração de amor, no modo como nós colocamos as coisas na mesa. Não estou dizendo que você tem que fazer uma mesa, ostentar numa mesa, não. É a forma como você serve ali, a forma como você coloca, recebendo bem a sua família. E naquele momento em que todos estão ao redor da mesa, é um momento que deve ser de comunhão, de diálogo. Jesus tem que estar ali na mesa conosco e com a nossa família. O serviço daquela mulher ali naquela mesa foi um ato para ela expressar a gratidão e a alegria que ela estava sentindo. Então, na realidade, ela expressa a gratidão através daquele serviço. E foi uma coisa espontânea. A febre a deixou e ela passou a servi-los. E veja que Jesus quebra esse paradigma, né? E muitas mulheres ainda estão sendo submetidas a algumas situações que precisam também ser mudadas, né? São alguns paradigmas que precisam ser quebrados, mas é importante a gente verificar aqui como que Jesus valoriza e destaca as mulheres, como que ele destaca o serviço das mulheres, né? Então, quando eu disse para vocês que esse texto era um texto bem pequeno, 3 versículos, mas que nós podíamos tirar lições preciosas que talvez nós nunca nos atentamos, né, ao ler esse texto. Às vezes a gente lê rapidamente, não se detém e perde a oportunidade de Deus ministrar o nosso coração, para nós reconhecermos
que tudo que Ele faz nas nossas vidas, todos os milagres, e que às vezes nós nem percebemos, porque às vezes a gente só pensa no milagre quando é a cura de uma enfermidade grave. Não, Jesus faz muitos milagres nas nossas vidas, no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Às vezes, nós temos orado pelos nossos filhos, nós temos clamado para Deus restaurar os nossos relacionamentos, e às vezes, uma simples mensagem de um filho dizendo: Olha, eu sei que se não fosse a oração de vocês, eu não estaria conseguindo passar por isso. Isso é um milagre, minhas irmãs. Isso é uma manifestação do poder de Deus na vida dos nossos filhos através das nossas orações. Então, nós precisamos pedir que Ele nos dê essa visão, essa perspectiva de ver os milagres que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a não desprezar. Às vezes, lavando uma louça, meditando sobre um louvor, Ele opera milagres no meu coração, de me mostrar pecados que até então estavam escondidos de mim mesmo. Né? Nós precisamos aprender a ver isso, a ver os milagres que Ele tem feito, mas demonstrarmos a nossa gratidão através de uma vida de serviço. Isaías 6:8 diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aquela mulher, quando foi curada, ela foi enviada. Ela foi curada, mas ela foi enviada para o serviço. E ela diz: Eis-me aqui, Senhor. Vou servir vocês como expressão do meu louvor e da minha gratidão por essa transformação na minha vida. E nós precisamos aprender com a sogra de Pedro, analisar. Nós temos visto a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, nas mínimas coisas, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no trato com os nossos filhos, com o nosso esposo. Nós temos vivenciado restauração no contexto das nossas casas, como essa mulher vivenciou uma restauração da sua saúde no contexto da sua casa, e certamente as pessoas que estavam no entorno, né, Pedro, a esposa, estavam sendo afetados por aquela doença, né? Estavam preocupados. Então, houve uma restauração no contexto da casa, não foi só na saúde daquela mulher, foi no contexto da família. Nós temos vivenciado essa restauração, nós temos clamado por esta restauração e nós temos confiado no tempo de espera para que a restauração aconteça, nós temos confiado de que Deus é poderoso para fazer isso e muito mais. E a nossa resposta à ação de Deus tem sido de gratidão e alegria. Mesmo antes, lembram do texto do estudo passado, quando nós vimos que os levitas, aqueles que eram separados para louvar, para cantar, eles foram à frente do exército, louvando e agradecendo, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, antes da vitória. Então, nosso louvor e a nossa gratidão precisam existir antes da vitória, antes do que acontece, porque Jesus está agindo, o Senhor está agindo. Ele não age apenas no momento da cura, ele age o tempo todo a nosso favor. Será que nós estamos fazendo como aqueles levitas? Nós estamos andando, marchando, louvando e agradecendo, mesmo antes de visualizar a vitória, agradecendo o Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre, porque a bondade dele nos persegue o tempo todo. Nós temos feito isso. Então, minhas irmãs, deste texto, e eu sei que tem muitas outras lições que nós poderíamos extrair desse texto. Se vocês, depois, abrirem a Bíblia novamente e se detiverem neste texto, certamente vocês vão encontrar outros tesouros que serão revelados individualmente para vocês
nestes 3 versículos. Então, nós precisamos estar atentas às manifestações do poder de Deus o tempo todo, o dia todo, nas mínimas coisas, porque esse mínimas coisas também é uma medida nossa, porque para Deus não tem essa medida. Nós devemos clamar por restauração nas nossas casas e nós devemos responder com gratidão e alegria no serviço do reino. Lembrando mais uma vez, e nós temos repetido isso aqui sempre, esse serviço ele não se limita aos ambientes eclesiásticos. Esse serviço é uma vida de serviço, seja no meu lar, seja numa roda de amigos, seja no meu trabalho, seja na minha família maior, seja na igreja, onde quer que ele me coloque. E eu diria mais, a nossa gratidão e a nossa alegria devem anteceder qualquer coisa pela qual nós estejamos clamando ou buscando. Nós clamamos e já agradecemos, porque sabemos que Ele vai atender a nossa oração conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas além de ser boa, perfeita e agradável, ela é soberana. Então, nós precisamos reconhecer essa soberania e demonstrarmos, expressarmos a nossa gratidão e a nossa alegria em tudo que nós fazemos. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes se torna quase impossível, e às vezes se torna impossível mesmo aos nossos olhos. Mas nós já vimos no começo que o poder de Deus é ilimitado. Então, é no poder dele que eu vou conseguir vencer. É no poder dele que eu vou conseguir me alegrar e ser grata, mesmo diante de uma circunstância adversa. Porque eu sei que a vitória está um pouco mais adiante. Na minha medida também. Porque na minha medida pode demorar um pouco ou pode ser imediato, eu não sei. Mas a minha confiança é que ele fará o que for melhor para mim e para você. Que nós possamos descansar nessa certeza da soberania de Deus, que nós possamos descansar na certeza do poder ilimitado do Senhor, e que nós possamos estar atentas, e nós precisamos pedir isso para o Senhor. Nós precisamos pedir constantemente, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja o que o Senhor tem feito na minha vida, para que eu seja grata, para que eu esteja transmitindo alegria em tudo que eu faço, porque é isso que vai trazer transformação para o meu coração e para o ambiente ao meu redor. Quem vai querer esse mesmo evangelho, essa mesma boa nova, se eu não estou transmitindo essa gratidão e essa alegria? Que Deus possa nos abençoar a cada dia, para que nós possamos reconhecer o poder de Deus nas nossas vidas e clamar pela restauração da nossa casa, pela restauração da nossa vida e, acima de tudo, mais uma vez, aquelas que ainda não usufruíram da alegria da salvação, pense sobre isso. Coloque-se diante do Senhor. Reconheça que só Ele pode salvar a sua vida e te dar a vida eterna. Declare isso para Ele e, com certeza, você será transformada e você verá o maior milagre que pode acontecer numa vida. Deus abençoe a cada um.